3, 2, 1. Dispensação. Essa palavra no grego significa literalmente administração de uma casa. Significa também economia. E é, portanto, uma maneira específica de Deus tratar com o homem na administração variada dos seus desígnios em diferentes eras ou épocas. Quando nós revemos as diferentes administrações de Deus para com o homem, nós podemos notar o estado de inocência lá no Éden, embora isso não se enquadre bem no caráter de uma dispensação. Uma lei havia sido dada, apenas uma lei, uma regra havia sido dada para Adão e Eva, e Deus exigia obediência. E aí Deus anunciou uma pena caso eles falharem. E eles falharam, obviamente, como a gente já conhece. Aquele período foi seguido por um longo período de aproximadamente 1.600 anos, até o dilúvio, que foi uma época de ausência de uma maneira definida de Deus tratar com o homem. Durante esse período, os homens se corromperam da maneira como quiseram, a terra se encheu de violência, o que nós lemos lá em Gênesis. O mundo foi então avisado por Deus, por intermédio de Noé, que foi um pregador da justiça, e Deus esperou em benignidade que houvesse arrependimento enquanto era preparada a arca. Eles não se arrependeram e o velho mundo foi destruído. Isso em 1 Pedro 3,20 e 2 Pedro 2,5. Naquele mundo, no mundo que veio então depois, o mundo pós-diluviano, Deus estabeleceu o governo humano, que é o homem governando sobre o seu próximo. E ao mesmo tempo em que Deus deu um conhecimento ao homem como sendo um Deus que julga o mal. E esse conhecimento foi espalhado pelos descendentes de Noé, o que faz até com que algumas tradições acerca do dilúvio possam ser encontradas hoje em todo o mundo, em povos do mundo inteiro, povos pagãos também, que têm nas suas lendas a ideia de um dilúvio universal. Esse foi um testemunho adicional para Deus. Seguiu-se então a divisão da terra em várias nações e tribos, de acordo com suas famílias e línguas, e em meio a isso tudo prevaleceu a ignorância acerca de Deus, apesar do testemunho do poder e divindade de Deus e da demonstração da consciência da qual é falado em Romanos capítulos 1 e 2. Aí, cerca de 360 anos após o dilúvio, teve início a Era dos Patriarcas, como nós chamamos, a era que se inicia com Abraão, que ele foi chamado por Deus, e aí uma nova e soberana maneira de Deus tratar com o homem começou. Porém, isso ficou restrito a Abraão e os seus descendentes. A dispensação da lei veio em seguida, estritamente falando, o primeiro sistema publicamente estabelecido por Deus de como tratar com o homem, havendo sido administrado por anjos. A lei foi administrada por anjos, por intermédio de anjos. Os oráculos de Deus foram então dados a uma nação, Israel, a única nação sobre a terra que Deus reconheceu dessa forma. Amós, capítulo 3, versículo 2, fala disso. Essa foi a dispensação do tipo, faça isso e viverá e será abençoado, desobedeça e você será amaldiçoado e morrerá. Essa dispensação da lei teve 3 fases distintas. A primeira, cerca de 400 anos, sob os juízes, que você encontra nos livros de Juízes, quando Deus deveria ser o rei para o seu povo, mas o povo não quis. Eles quiseram um rei humano. Na realidade, cada um acabou fazendo aquilo que era justo aos seus olhos. A segunda fase dessa dispensação foi de 500 anos, como um reino debaixo de uma linhagem real. A terceira fase, de 600 anos, foi do cativeiro, os judeus foram mandados para o cativeiro, até a vinda de Cristo. Agora, conectado com tudo isso, existia o testemunho profético, que era a lei e os profetas, que duraram até João Batista. Lucas 16, versículo 16, fala disso. Durante a dispensação da lei, os tempos dos gentios tiveram início. Esses tempos dos gentios na supremacia política de Nabucodonosor. Nabucodonosor inaugurou o tempo dos gentios. Porque ao invés de ser Israel dominando sobre a terra, era um gentil. Ele é a cabeça de ouro. E ele era rei dos reis, ou rei de reis, como fala em Daniel 2, 37 a 38. Esse tempo dos gentios continuaram a ter o seu curso e continuarão até o Senhor Jesus dar início ao seu reino. Nós vivemos hoje no tempo dos gentios. A dispensação da graça e verdade teve início após a pregação de João Batista, com o advento de Cristo.
E durante essa dispensação, o Evangelho está sendo pregado a toda criatura debaixo do céu, e acontece nesse período chamado da Igreja, que se estende como um parêntese do dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento dos santos. Você encontra isso em Atos 2, de 1 a 4, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Agora, Paulo tinha uma dispensação especial que foi comissionada por Deus a ele, tanto com respeito ao Evangelho como ao cumprimento da palavra de Deus, pela doutrina da igreja sendo o corpo de Cristo, um mistério que foi revelado a Paulo. 1 Coríntios 9, 17, Efésios 3, de 2 a 3 e Colossenses 1, de 25 a 26. Aí vem a dispensação do reino de Cristo sobre a terra, durante o milênio futuro ainda, que também é chamada de dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 10 e Apocalipse 20, de 1 a 6, dá um indício disso. Sob estas diferentes administrações, a bondade e fidelidade de Deus brilharam e a ruína do homem foi manifesta em todo lugar. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.